No capítulo anterior, mostramos como os Estados Unidos montaram uma grande estrutura para combater corrupção e terrorismo. Estrutura essa que passou a influenciar o Ministério Público e o Judiciário de vários países, especialmente o Brasil, através da Lava Jato. Aqui vamos abordar a primeira parceria relevante entre autoridades brasileiras e norte-americanas, a Operação Banestado. Vamos ver ainda como cooperações entre países aconteceram sem que a Lava Jato e o governo brasileiro esboçassem o menor gesto em defesa dos interesses nacionais. A Operação Banestado investigou um grande esquema de corrupção que remeteu pelo menos 30 bilhões de dólares para o exterior no final dos anos 1990. As transferências ocorreram a partir de contas do tipo CC5, ligadas especialmente a uma agência do Banestado em Nova York. De lá, o dinheiro era distribuído em paraísos fiscais pela Europa e Caribe. Ser dono de uma CC5 não era um crime em si, mas a força-tarefa precisaria investigar e separar o joio do trigo, porque essa modalidade de conta também era usada para evasão de divisas, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Com políticos e grandes empresários envolvidos na trama, a autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público para levar a apuração até as últimas consequências foi colocada à prova. Estamos lidando com pessoas poderosíssimas, pessoas que estão no poder até hoje, ou que estão, ou que estiveram, que interferem na política brasileira. Então é difícil se imaginar que a Polícia Federal, ligada ao Executivo do jeito que quer, terá a autonomia necessária para fazer esse tipo de investigação. No Brasil, os trabalhos começaram depois da CPI dos precatórios, quando descobriram movimentações suspeitas em agências do Banestado, na fronteira com a Argentina e Paraguai, região com fama de lavar dinheiro do narcotráfico. O sigilo dessa primeira camada de contas foi quebrado e os dados levaram a força-tarefa ao Banestado em Nova York. A equipe do delegado José Castilho viajou aos Estados Unidos em busca de ajuda. Com o apoio do Departamento de Segurança Interna, o DHS, e o trabalho de um procurador distrital em Manhattan, foi possível ter acesso a documentos bancários. Foi quebrado o sigilo bancário de 137 contas correntes da extinta agência Banestado naquela cidade. Contas que tinham como procuradores os principais doleiros brasileiros, esses mesmos que estão hoje aí enredados na Operação Lava Jato. A polícia brasileira, então, recebeu dados suspeitos, principalmente a respeito da Beacon Hill Service. A offshore tinha uma espécie de conta-mãe no banco JP Morgan Chase, que abastecia várias outras subcontas. Uma delas tinha um nome sugestivo, chamava-se Tucano, e por ela teriam passado milhões de dólares entre 1996 e 2000. Que me gera, no mínimo, a vontade de investigar isso até o fim. Extratos bancários indicavam que José Serra teria acesso a essa conta. Na época, investigadores disseram que poderia se tratar de José Serra, hoje senador e um dos principais ministros do governo FHC durante as privatizações, ou que poderia se tratar de outra pessoa que, por coincidência, tinha o mesmo nome e sobrenome. Essa parte da denúncia jamais foi resgatada pela Polícia Federal ou o Ministério Público. Serra foi um dos políticos que logo perceberam a influência crescente dos Estados Unidos sobre as investigações brasileiras após a parceria no Banestado. Em 2007, depois de ser eleito governador de São Paulo, o Tucano se lançou numa tentativa frustrada de se aproximar do Departamento de Segurança Interna, que reúne todo o serviço de inteligência norte-americano. Ele usou como pretexto ataques do PCC ao metrô para solicitar treinamento contra terrorismo. Essa tentativa de aproximação foi revelada pelo Wikileaks. Documentos mostram que Serra queria um canal direto com autoridades estrangeiras, sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores ou outro setor que tivesse a obrigação legal de intermediar a comunicação entre os dois países.
As informações que os Estados Unidos enviaram ao Brasil movimentaram a cena política e permitiram à Polícia Federal deflagrar, em 2004, uma nova fase da operação, batizada de Farol da Colina. Mas o foco, estranhamente, saiu dos grandes empresários e políticos envolvidos no esquema do Banestado e ficou restrito à atuação de doleiros e laranjas. O rastreamento do dinheiro no exterior foi interrompido e nunca mais retomado. Interrompido por quê? Porque o delegado Castilho, no início do governo Lula, por ordem do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, foi afastado das investigações e outro delegado assumiu a presidência do inquérito. Ao invés de prosseguir o rastreamento do dinheiro evadido, para chegar aos verdadeiros protagonistas do esquema criminoso, estranhamente um novo delegado, com aval do diretor-geral da Polícia Federal, optou por apenas investigar em território nacional, através da operação policial chamada Farol da Colina, e passou a investigar os doleiros responsáveis pela operação. Outro fator que ajudou a dissolver a operação ao longo do tempo foi a fragmentação e distribuição dos processos por diversos tribunais. O ex-juiz Sérgio Moro herdou algumas dessas ações. Ele condenou, por exemplo, o doleiro Alberto Youssef, que fechou um acordo de colaboração no Banestado, voltou a operar no mercado de câmbio e, anos depois, virou um dos principais atores da Lava Jato, mais uma vez beneficiado por uma delação. Os delegados Érica Marena e Márcio Anselmo, que investigaram a Petrobras, também têm passagem pelo caso Banestado. Os dois ganharam cargos em Brasília, quando Moro abandonou a toga para ser ministro de Jair Bolsonaro. O procurador Januário Paludo e Carlos Fernando dos Santos Lima, que se aposentou do Ministério Público em 2019, trabalharam juntos nas duas operações. Carlos Fernando foi o coordenador da Força-Tarefa durante a Operação Farol da Colina e protagonizou discussões polêmicas na CPI do Banestado. Primeiro porque ele e o procurador Vladimir Aras, hoje responsável pela cooperação jurídica internacional da Lava Jato, supostamente tentaram dificultar o acesso dos parlamentares a documentos produzidos nos Estados Unidos. Além disso, Carlos Fernando foi casado com uma funcionária do Banestado enquanto investigava a instituição financeira. Juiz, delegados, procuradores, estavam ali os principais atores da futura operação contra a Petrobras, desde então parceiros dos Estados Unidos. A aproximação entre autoridades dos dois países continuou se intensificando nos anos seguintes ao Banestado, e Sérgio Moro trabalhou ativamente para consolidar essa parceria. Era tal o entrosamento com os norte-americanos que, em 2007, Moro autorizou indevidamente que um agente do FBI tivesse acesso a documentos falsos para trabalhar como infiltrado numa operação no Brasil. A decisão foi indevida, porque o então juiz não ouviu o Ministério Público, como manda a lei. Yes, well, Moro is clearly a leader of this, and he had his eyes on this coup the whole time, and there's a lot of evidence of that. And he was very close to the United States. You know, he had come here, he had contacts here. I think he had a key role, and I mean, they made it all so obvious by making him justice minister after he essentially delivered the election to Bolsonaro by imprisoning Lula, who would have won that election according to all the polls. So I think this is his role, and this is how he will also be remembered. No esforço de penetrar cada vez mais no sistema judiciário brasileiro, em 2009 o Departamento de Justiça dos Estados Unidos bancou, no Rio de Janeiro, um seminário batizado de Projeto Pontes. O evento durou uma semana, com a presença de policiais, promotores e juízes de todos os cantos do Brasil, além de delegações de outros países latino-americanos. Sérgio Moro estava entre os palestrantes.
O Wikileaks revelou que o principal tema em discussão foi o modelo de força-tarefa proativa, com possibilidade de colaboração direta entre os agentes brasileiros e estrangeiros. Na conclusão do seminário, os norte-americanos sugeriram a montagem de um projeto piloto que deveria rodar numa cidade como Curitiba ou São Paulo. Eles prometeram aos brasileiros acesso a especialistas dos Estados Unidos e incentivaram que o experimento fosse levado a um tribunal. Estava ali o que poderia ser o embrião da Lava Jato. O treinamento por agentes americanos, treinamento de procuradores, juízes, até inclusive ministros, eu acho um tanto quanto problemática, porque você está importando sistemas, certos excessos punitivistas, sem dar as garantias que estes sistemas têm. Hoje, a Lava Jato nega que tenha feito cooperação com os Estados Unidos ou outros países sem respeitar os canais oficiais. Mas a ponte que conecta a força-tarefa diretamente com os norte-americanos ficou escancarada em 2017, quando Kenneth Blanco, um integrante do alto escalão do Departamento de Justiça, revelou que os procuradores daqui trabalharam lado a lado com os correspondentes de lá, compartilhando informações de inteligência à revelia da autoridade central brasileira. Somente quando o material estava pronto para ser levado ao tribunal é que a Lava Jato usava o protocolo correto de cooperação internacional. Assim, passava um verniz de legalidade em cima de provas obtidas de maneira irregular. At the core of the tremendous cooperation between our two countries is the strong relationship built on trust. This trust, or some of us call it confiança, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Once the investigation has progressed to the point where prosecutors are ready to proceed to trial, the evidence may be requested through the Mutual Legal Assistance Channel so that it can be admitted into evidence during a trial. Com uma série de questões que são padrões, exatamente para você verificar. Existe um certo momento em que os investigadores podem dialogar, mas eles não podem, por exemplo, trazer documento, nem ter acesso a documento. E isso se demonstrou na Lava Jato que houve. Foi tudo tratado entre ministérios públicos, que não existe isso no contexto do direito internacional. Os ministérios públicos não podem fazer tratados entre si, porque não são poderes soberanos. Né? Então, houve na casa da Petrobras um abandono do governo brasileiro que eu saiba, jamais o nosso embaixador em Washington procurou o Departamento de Justiça para interferir a favor de uma empresa que é de interesse nacional. Essa intimidade explica como um crime ocorrido no Rio de Janeiro, com personagens de Brasília, foi parar em Curitiba aos cuidados de um juiz parceiro dos Estados Unidos. Para se chegar nesse ponto, os princípios que regem a cooperação internacional no Brasil claramente foram flexibilizados. Décadas atrás, as cooperações se davam por via diplomática e serviam apenas para extradição. Com o avanço das organizações criminosas, os diplomatas foram substituídos aos poucos pelas autoridades centrais, que são definidas segundo cada tratado ou acordo que o Brasil assina com países ou organismos internacionais. No caso da Lava Jato, que envolve cooperação em matéria penal com os Estados Unidos, a autoridade central é o Ministério da Justiça. Mas o Ministério da Justiça, chefiado por José Eduardo Cardoso, na época em que a Lava Jato estourou na mídia, delegou o poder para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E Janot, de acordo com seu livro de memórias, passou o controle para as mãos da Lava Jato. Esse foi o caminho que submeteu a Petrobras a multas bilionárias nos Estados Unidos, afetando gravemente sua imagem e promovendo o desmonte amplo da engenharia nacional. Por que existe a figura da autoridade central representando o Estado? Porque é fundamental que alguém fale pelo país e não por uma corporação dentro do país, né?
Essa autoridade central é indelegável, nunca poderia ser delegada. A internacionalidade do Estado se dá pelo canal diplomático, não pelo canal judicial. Não poderia haver contato nunca de um procurador-geral ir lá. Quem faz isso é o canal diplomático, porque o Estado é um conjunto, o Estado não é só a justiça. O que nos parece é que falharam os mecanismos de controle. Nós levamos formalmente aos processos essas notícias de que as cooperações não estavam observando os tratados internacionais que o Brasil firmou e se obrigou a cumprir. Juridicamente, isso seria suficiente por si só para anular todo o processo. Nós tentamos, ao longo das audiências, ao longo dos processos, obter informações sobre essa suposta troca de conhecimento. E tudo isso foi negado peremptoriamente, sobretudo pelo então juiz Sérgio Moro. Eu fui procurado pelo governo americano no intuito de buscar um interesse e entendimento das partes. Qual foi o órgão que procurou o senhor? DOJ. Na verdade foi uma busca do governo americano através da Força Tarefa, no qual nós somos procurados para saber o intuito, o interesse em haver um partilhamento, da gente participar de um processo lá. Doutor, essa linha de pergunta está indeferida, tá? É uma coisa assim, totalmente não apropriada. Não precisa responder. Excelência, eu já falei, doutor, sobre o acordo. Vossa Excelência não quer que a testemunha responda. Deixa que a testemunha diga não quero responder por obséquio. Não se antecipe a ela. Vossa Excelência é o juiz, não é a acusação, nem é a testemunha. Pergunte a ela por obséquio. Já está indeferido, doutor. Pode ir para a próxima pergunta, que não tem a ver com um acordo nos Estados Unidos. In public life is a worth cause. Esse arranjo entre procuradores, que chuta para escanteio a figura da autoridade central, foi o que garantiu à Lava Jato acesso privilegiado ao serviço de inteligência estrangeiro. Isso não aconteceu somente em relação aos Estados Unidos. O dossiê do site The Intercept Brasil mostrou que a Força-Tarefa em Curitiba também tinha conexão direta com autoridades da Suíça. Então, quando você traz um documento ilicitamente da Suíça, você está vulnerando a Constituição suíça e a brasileira, né? Porque elas garantem certos direitos e garantias, né? Tanto que um procurador suíço, não vou dizer o nome dele aqui, foi punido lá por causa disso, né? Por ter feito o que eles chamam lá de colaboração selvagem. Ali na Vaza Jato tem gravações que falam em falsificar registro, falsificar material ideologicamente. Isso é grave. Em qualquer país sério do mundo, isso seria motivo para anulação de toda a operação, né? Trocando informações diretamente com a Suíça, foi que a equipe do procurador Deltan Dallagnol conseguiu material para pressionar investigados e gerar prisões preventivas. A estratégia era deixar os réus de joelhos, inclinados a delatar o que fosse necessário quando fosse necessário. Assim nasceu a Operação Lava Jato. A nossa equipe de reportagem tentou entrevistar José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, mas ele não respondeu às nossas mensagens. Já os procuradores da Lava Jato em Curitiba negaram a cooperação informal com agentes estrangeiros. Por e-mail, eles afirmaram que todo pedido de cooperação internacional para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos foi acompanhado pela Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República e pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. As informações sobre o caso Lava Jato foram fornecidas pela própria Petrobras para as autoridades norte-americanas com o objetivo de obter uma redução em eventual penalidade. E a razão pela qual a Petrobras esteve sujeita a penalidades na jurisdição norte-americana foi a existência de um grande esquema de corrupção político-partidário e de falhas no sistema de compliance em sua gestão. No próximo capítulo,
Usando o trabalho estratégico do Departamento de Segurança Interna e a espionagem da NSA, os Estados Unidos fizeram da luta anticorrupção uma ferramenta de guerra. E o pré-sal foi um dos elementos que transformaram o Brasil em alvo da geopolítica norte-americana. Eu acho que nunca houve, na história da humanidade, nenhum país que tivesse tanto poder, concentrasse tanto poder. Eram os Estados Unidos que faziam tudo para assegurar a sua segurança. É impossível para os Estados Unidos aceitar que haja uma outra grande potência no hemisfério. As empreiteiras brasileiras eram a grande arma de instrumento de projeção da influência do Brasil na África e na América Latina. Perdemos tudo isso porque a cruzada moralista liquidou com isso, né? When this history is finally written, the coup against Dilma and Lula and the Workers' Party will be seen as one of the most important U.S. supported, in a long list of U.S. supported coups in Latin America.